Bom, gente, vamos lá. Tô aqui no Polo, mais um videozinho daquela série de 4 vídeos falando a respeito das perguntas aí, né? Respondendo a respeito do que vocês me perguntam sobre os itens, né, que vocês têm interesse. Hoje, então, pós-venda, concorrentes, consumo e iluminação. Vamos lá, o pessoal pergunta, né? O pós-vendas da Volkswagen é bom? Eu digo para vocês que ele é razoável, tá? Ele tá melhorando, melhorou bastante em vista do que era. A empresa, pelo que eu converso aí com o pessoal, aí vem se esforçando, né, para melhorar isso aí. Tem essa história aí, uma nova Volkswagen, né? Vocês vejam lá no slogan, nos comerciais. E realmente ela vem tentando melhorar, a garantia melhorou muito, o atendimento tem melhorado, mas depende também de uma concessionária para outra, né? Eu, por exemplo, na concessionária que eu levo, eu tenho lá um bom relacionamento, que conta muito, e o pessoal de lá é bom, o pessoal atende direitinho. Mas tem concessionária que o pessoal é ruim, tem concessionária que o pessoal é péssimo. Então eu vejo pelo canal, né, muita gente reclamando de algumas coisas que são extremamente simples de serem resolvidas, né? Eu vejo casos no canal onde o carro não passou sequer pela revisão de entrega, onde o vendedor não explicou absolutamente nada. Então reclamem, né? Liguem no 0800 e reclamem. Porque infelizmente o Brasil aqui, ele, né, as empresas aqui o negócio só vai na base da pancada, não tem jeito. As empresas elas sabem que o Brasil é uma várzea, que isso daqui é um circo e elas vão naquela, né? Vamos que vamos para ver até onde a gente leva desse jeito que tá. Então, para ter uma melhoria, realmente tem que ter uma fiscalização e uma reclamação. Liguem no 0800, reclamem, olha, fui na concessionária tal, não fui bem atendido. Fui na concessionária tal e não resolveram o meu problema. Porque só assim é que no futuro eles vão mapear, né, essas concessionárias ruins aí e fazer um trabalho em cima delas. Mas eu posso dizer para vocês que não é ruim o pós-vendas, mas também não é um pós-vendas excelente. Eu vou deixar para vocês aí as carinhas lá do Reclame Aqui com o ranking, né, desse atendimento aí de pós-vendas, para que vocês tirem a conclusão de vocês aí. Vamos lá para o próximo item então. Concorrentes, tá? Eu vou deixar as carinhas aí e a gente já fala dos concorrentes. Falando então da questão dos concorrentes, tá? Antes de começar a falar disso, vale a pena ressaltar que eu não estou aqui para falar bem ou para falar mal de uma determinada marca, certo? Esse é o primeiro ponto. Estou aqui para compartilhar com vocês o conhecimento que eu tenho. O pouco de conhecimento que eu tenho, eu compartilho. E aí o pessoal me pergunta: você é mecânico? Não, mas já trabalhei na indústria automotiva por vários anos, trabalhei na indústria de autopeças, trabalhei testando carros de lançamento para as montadoras por uma empresa independente. Tenho muitos conhecidos nessa área, sempre participo de eventos e tenho alguns negócios relacionados aí com o ramo automotivo. Mas qual que é a sua formação? Minha formação é administração de empresas e economia. Mas eu tenho uma paixão por automóveis, o que me fez ter ainda hoje alguns negócios nessa área aí, de forma secundária. E eu falo para vocês com base naquilo que eu já vivi, né? O pouco de conhecimento que eu tenho, eu compartilho com base no que eu conheço, não compartilho com base naquilo que eu acho. Aqui não tem achismo, aqui tem a minha vivência que eu passo para vocês. Começando aqui com o Polo, né? Vamos falar do Polo primeiro de tudo. Por que é que eu escolhi o Polo? Para ficar bem claro para vocês. Eu tenho outros dois carros aqui, eu não precisava comprar o Polo. Não tinha uma necessidade de comprar o Polo. Mas o Polo surgiu essa vontade de comprar o carro porque eu queria realmente testar esse carro. Testar o quê? Tecnologia do carro, plataforma MQB, motor TSI 1.0. Já tive um TSI 2.0 e eu tinha muita curiosidade de rodar no dia a dia com o motor 1.0 turbo
para sentir qual é a diferença do 1.0 para o 2.0. Será que realmente compensa gastar tanto a mais como é preciso gastar hoje em dia para ter o 2.0? Ou o 1.0 resolve para o dia a dia? Questão de plataforma MQB, plataforma moderníssima, né? A plataforma da linha da Audi. Questão de toda a tecnologia que tem nesse carro. Questão do mercado mundial, né? Ele é feito para o mercado mundial. É um carro que está no mercado desde 1975. É um carro que no ano passado foi eleito o carro urbano, o melhor carro urbano do mundo, numa votação nos Estados Unidos. É o segundo carro mais vendido na Alemanha, é o quinto carro mais vendido no mundo. Então tudo isso me fez optar por comprar o Polo. Não é porque na época o Argo fosse ruim, ou hoje, né, que existe aí o Yaris, que é concorrente, não é porque o Yaris é ruim, nada disso. É que para quem quer um Polo só serve um Polo, né? Por mais que tivessem outros concorrentes ali, para que eu pudesse testar tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu precisaria de um Polo. Então, tinha interesse em fazer o canal do Polo, comprei o Polo e fiz o canal. Ponto. Esses foram os motivos principais. Mas vamos falar de forma mais racional, né? Vamos falar de carro por carro aqui, de forma rápida e de forma racional. Um Polo igual ao que eu tenho hoje, que é o mais completo, né? Tirando aí a pintura metálica, eu optei pelo branco por questão de retoque, por questão de não aparecer tantos riscos, mas enfim. 82.260, kit Tech High, roda 17 e couro. Para pegar um Argo com uma configuração mais ou menos próxima, não dá para colocar tudo que tem no Polo, mas enfim, uma configuração próxima ficaria 85.290. Não vou entrar na questão de barato ou caro aqui, tá? Quando teve o desafio Argo, um contato que eu tenho na Fiat me ligou e disse: vem para cá, vem testar o carro com a gente. Eu fui, testei, gostei bastante do interior. Muita gente fala que o acabamento do Argo é superior, mas não achei superior. Ele é sim mais bonito, as pessoas confundem beleza com superioridade. É um visual mais italiano, e o italiano ele tem aquela coisa de ter um visual mais passional. Os plásticos, eles têm texturas diferenciadas, então dá uma impressão de ser um plástico melhor, mas é plástico do mesmo jeito, né? Mas a textura dele dá uma impressão de ser um plástico melhor. Então por dentro eu acho ele mais bonito do que o Polo, apesar de não ter toda aquela tecnologia. Por fora, eu não gosto, tá? Questão de gosto. Ele é mais estreito do que o Polo, né? Mais estreito. Entre eixos é menor, pouquinha coisa, mas é menor. Porta-malas é 10 litros maior, o que agrava a situação porque o espaço interno diminui. Você aumenta aqui o porta-malas e o entre-eixos sendo menor, que o que manda no tamanho do habitáculo aqui dentro é o entre-eixos. Então você tem o entre-eixos um pouquinho menor que o Polo, porta-malas um pouquinho maior, em consequência um espaço aqui no banco de trás um pouquinho pior do que o do Polo. Aqui atrás é questão de gosto, né? Alguns dizem que parece com a lanterna do HB20, outros dizem que aqui em cima esse aerofóliozinho, a coluna C, ficou parecido com o Gol. Mas enfim, é um carro bonitinho por fora. Eu particularmente prefiro o Polo por fora e prefiro o Argo por dentro. Mas no geral, na questão de tecnologia, o Polo está muito na frente, né? Painel e tudo. Motor e torque 1.8, tá aí uma outra coisa que me desagradou um pouquinho. Achei que a Fiat fosse trazer um motor mais moderno, um motor mais eficiente, né, para brigar com o turbo do Polo. Pensei que o Argo viria como um carro mundial da marca, mas não veio. A plataforma ela foi aproveitada do ponto em 20%, então a rigidez torsional dela não é aquelas coisas, né? É muito melhor que o do ponto, mas ainda fica bem abaixo da rigidez torsional da plataforma MQB. E foi um projeto feito aqui para a América Latina, né? Infelizmente, pensei que fosse ser um carro mundial, não foi, infelizmente. E a motorização e-torque 1.8 é um motor que tem um torque bom, 18,8 kgfm, se não me falha a memória, na gasolina, 19,3 no etanol. É um carro que anda bem, mas ele é morto em baixas, né? Eu já tive Punto com esse motor, já teve na família aqui Renegade com a versão nova desse motor e-torque 1.8.
Eu mesmo, de propriedade minha, já tive um Bravo com e-torque 1.8 e eu me senti dirigindo um ponto mais refinado, né? O motor, ele nas baixas rotações, ele ainda é morto, ele ainda é xoxo. Depois de 3.000 ele fica bom, mas na cidade você não estica até 3.000, então você fica com o carro xoxo na maior parte do tempo no percurso urbano. Mas o carro é legal, é interessante a questão de gosto aí. O motor e-torque é um motor bom, mas a eficiência energética dele fica devendo. Yaris. O que é que eu vou falar do Yaris, meu Deus? Porque eu andei nesse carro mês passado com um amigo, Ricardo. Peço desculpas para ele porque eu vou ter que falar aqui o que eu penso. E eu não gostei do carro nem por dentro nem por fora, visualmente, tá? Visualmente. Ele tem um entre-eixos menor do que o do Polo, ele é mais estreito do que o Polo, ele tem o porta-malas 10 litros maior que o do Polo, né? E ele é um pouquinho maior, eu não vou me recordar de cabeça agora que são muitos números aí, medidas, mas acredito que uns 10 centímetros talvez aí maior do que o Polo no comprimento do carro. Isso resulta num porta-malas aí 10 litros maior e o interior é praticamente igual ao espaço, diferencia pouco aí no entre-eixos que do Polo é maior. Por fora tem esse black piano aqui que parece coisa de Agile, né? Chevrolet Agile. Olhando assim de lateral, assim bem aqui na lateralzinha da lanterna, parece um Ford Focus, esse biquinho aqui. Olhando por trás parece um pouco de HB20, enfim, não gostei dele por fora, não gostei por dentro. Ah, mas o acabamento ele é um pouco melhor que o do Polo, sim, melhor que o do Argo e melhor que o do Fit. O acabamento um pouquinho, tá? Não é muito melhor, é um pouquinho. Mas o visual poderia ter acabamento mais lindo que fosse, o visual por dentro é feio, gente. É coisa de carro japonês mesmo, né? Os caras não conseguem acertar ali um visual moderno. É aquele visual antigo, parecido com o do Corolla. E algumas coisas aí que são mais graves na minha opinião. Motor muito fraco para o tamanho do carro, né? Não é aquele motor que empolga, pelo contrário, é um motor que decepciona. Ele tem 110 cavalos no etanol, 105 só na gasolina. 14 kg de torque, 14.3 na gasolina, 14.9 se não me falha a memória no etanol, então é pouco para o tamanho do carro, para o carro carregado. Não tem o turbo para ajudar, então ele fica ruim assim com o carro carregado. A gente viajou com esse carro aí. A questão do entre-eixos, não, das rodas, tá? Ele só vende com roda 15, o pacote mais top dele, a maior roda é a roda 15. Central multimídia, uma falha gravíssima, não tem espelhamento, né, para Android Auto nem Apple CarPlay. Tem um sisteminha da Toyota lá que roda um GPS da TomTom, tem que baixar no celular esse GPS da TomTom. E é uma centralzinha multimídia boa, legalzinha e tal, mas faltou aí, né, o principal de hoje que o pessoal quer, que é Apple CarPlay e Android Auto. Segundo meu amigo, ele reclamou lá e a Toyota disse que nas versões futuras aí eles vão fazer uma atualização dessa central. Não sei. E outra coisa também, né? Uma coisa grave aí que ele está brigando na Toyota. Vejam aqui que no desenho tem aqui uma luz diurna, uma luz de LED, uma DRL, onde eu estou passando o mouse aqui. Quando ele foi comprar o carro na concessionária, a vendedora mostrou as fotos do site para ele. Ele olhou, né? Não tinha nenhum para ele ver lá desse modelo mais completo. Pediu o carro. Eis que o carro chegou sem a luz de LED, sem o DRL. E aí começou a briga que já está se estendendo lá, acho que uns 3 meses na concessionária, já 2 para 3 meses aí. Porque a vendedora omitiu essa informação, vejam aqui, olha. Imagens do Yaris com acessório genuíno vendido separadamente, né? Luzes de condução diurna em LED vendidos separadamente. Então, se você quiser ter essa luzinha conforme está na foto aqui, você tem que pagar a parte para a concessionária instalar. A Toyota falou que não vai colocar e ele falou que é o carro com a luz conforme a vendedora mostrou na foto para ele. Tá? Então é isso. O carro é bom, mas eu acho que a motorização, apesar de ser muito confiável, né, padrão Toyota, aí, é muito fraca para o carro e o câmbio CVT, na minha opinião, é
aquela coisa sem sal, né? Aquela coisa sem graça. Parece que você está andando num carrinho de parque de diversões, não tem marchas. Não, RC, você está enganado, porque esse carro tem um câmbio CVT de 7 marchas. Ok, mas são marchas virtuais, é coisa de japonês, né? Coisa de videogame. As marchas não são de verdade, não existe lá engrenagens de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Existem marchas virtuais, ele emula, ele dá um soluçozinho lá como se ele estivesse trocando de marcha, mas é mentira, ele não está, ele está te enganando. Dentro do câmbio não tem marchas, ele é um câmbio CVT, ou seja, um câmbio continuamente variável, tá? Eu não gosto, tem quem ame, tem quem odeia. Honda Fit. Já tive um 2016, na verdade minha esposa, que né, foi comprado para ela. Carro bom, carro também fraco de motorização, também com câmbio CVT, fraco pelo tamanho, né? Ele tem aqui, falando no entre-eixos, né? Aqui não dá para girar a imagem, mas entre-eixos menor do que o do Polo, largura menor que o do Polo, mas ele é um pouquinho maior no comprimento total do carro e o porta-malas é de longe o melhor de todos, né? 363 litros, mas você consegue rebater os bancos e tal, fazer umas configurações lá que realmente para quem tem filhos, quem carrega bastante coisa dentro do carro, acho que é a melhor opção. É um carrinho legal, mas tive muitos problemas com a Honda, né? Com o Civic que eu tive, com esse Fit, muitos problemas aí de pós-venda. O Fit me deu alguns probleminhas, não vou entrar aqui na questão, mas era também plástico por dentro, uma escola de samba, por sinal. O motor dele tem 115 cavalos no etanol, 115 na gasolina, 116 no etanol. Se não me falha a memória aqui, me corrijam se eu estiver errado, 15 kg de torque, 15,2 na gasolina, 15,3 no etanol. Mas por fora eu acho ele bonitinho, por dentro mais ou menos. Muito plástico também, muito barulhento. E esse maldito câmbio CVT também de 7 velocidades, que é coisa de videogame na minha opinião. Certo? Tirem aí as suas conclusões a respeito dos concorrentes. E como eu falei para vocês, para quem quer um Polo, como eu queria, só serviria o Polo, né? Não que os concorrentes sejam ruins, pelo contrário, os concorrentes são bons, estão muito próximos do Polo ali, mas eu acho que faltou para os concorrentes aí motorização melhor, plataforma, porque a plataforma MQB é imbatível no mercado hoje em dia, e faltou aí a questão, talvez, nos japoneses, aí, um cuidado melhor no visual, questão dessa mancada aí da multimídia não espelhar Apple CarPlay nem Android Auto, e essa luz de LED com essa roda 15 aí que foi o fim, né? O Ricardo lá tá decepcionado com a luz de LED, ele não tá nem dormindo de noite por causa disso, abraço para ele aí. E vamos continuar aqui para o próximo tópico. Consumo. Já deixei na tela, vocês vejam aí, deixei ali no consumo de longo prazo, tá? Então são 2019 quilômetros rodados com o carro, nesse consumo de longo prazo, uma média de 29 quilômetros por hora, então vocês vejam que é percurso de velocidade baixa, percurso de cidade, e uma média de 8,7 quilômetros ele fez nesses 2019 quilômetros. Lembrando aí que teve um rapaz aí no canal que falou: ah, você não deveria nem estar fazendo esses vídeos porque você só rodou 7.327 quilômetros. Mas para quem entende o mínimo, né, quem tem o mínimo de noção, sabe que o carro, mesmo que ele tenha pouca quilometragem, se ele roda todos os dias no trânsito, se ele roda todos os dias num percurso travado, que é o que acontece comigo, que eu já expliquei para vocês em outros vídeos aí, tem percurso de 8 quilômetros que eu faço que eu demoro quase 2 horas para fazer, em São Paulo capital, por exemplo. Então, em 2 horas eu rodaria quase 200 quilômetros se fosse numa estrada. Então é muito mais prejudicial para o carro, para o conjunto, motor, câmbio, né? Não vou dizer para pneus, para suspensão, nada disso, porque você está parado ali, né? Anda um pouquinho e tal. Mas para o conjunto de motor e câmbio é muito mais prejudicial você ficar parado, né? Com o motor ligado no sol, no congestionamento, anda, para, né? Acopla o câmbio, desacopla, do que ficar aí com o carro numa estrada rodando quilômetros e quilômetros. Então,
Vejam aí, 8.7 rodando no etanol, né? Tirem as suas conclusões. Lembrando que isso aqui é com o ar-condicionado ligado de vez em quando. Eu estou mantendo o máximo que eu posso desligado para ver quanto ele faz aí. E sem acelerar muito. Se você acelerar, mesmo que seja aquela arrancadinha no semáforo, que você dá para tentar passar um pouquinho na frente de um outro carro ali para entrar numa vagazinha lá na frente, ou se você quiser fazer alguma retomadazinha, pode esquecer que esse consumo vai lá para baixo. É andando devagar, tá? São Paulo, sem lugares de subida, sem lugar de muito morro, nessa casa aí de 8.7. Tenho também utilizado muito, eu vou depois mostrar para vocês aí, o aplicativo. Deixa eu ver até aqui se eu coloco aqui. Esse aplicativozinho aí, olha. Ele ajuda bastante. Depois eu mostro para vocês aí como é que funciona mais para frente. É difícil manter aquele negocinho ali dentro do azul. Mas é treinamento, né? Você treinando ali você consegue. Eu tenho um amigo fazendo quase os mesmos percursos que eu faço aí, fazendo 9 e fazendo na faixa de 13 e 14 na pista, certo? Vamos para o próximo item então. Então, para encerrar, gente, para não ficar muito longo, senão fica um negócio muito chato de assistir, questão da iluminação. O pessoal me pergunta, esse painel, quando bate o sol nele, dá para ver ali os instrumentos normalmente? Dá. Inclusive dá para ver melhor do que aqueles carros que tem o acrílico, porque isso daqui não reflete a luz, tá? Ele é, para quem não conhece, como se fosse uma tela de notebook, né? Essas telas de LCD, de TV de LED, é uma tela mais ou menos nesse estilo. Não tem nenhum acrílico, dá para ver pelo canto ali, olha. É direto a tela. Não é uma coisa tão fácil de riscar, que nem o pessoal me pergunta aí. O ideal é limpar com uma flanela de microfibra, mas não é nada assim que você tem que ficar muito preocupado aí que vai riscar nem nada. Só não passar o pano direto ali com poeira em cima, né? Dá uma tiradinha na poeira assim com a flanelinha de microfibra que é tranquilo. Inclusive, deixa até... Eu vou ligar um flash aqui do celular, tá? Vou pegar aqui... Deixa eu ver aqui um outro celular. Pegar aqui um LED duplo, tá vendo? Para iluminar bem ali no painel. Para vocês verem aí que não dá muita diferença. É claro que se você colocar direto a luz lá, você vai ver que tem a bolinha do LED lá, né? Mas a luz batendo direto ali, ó, não ofusca, não tem problema nenhum aí para enxergar. Até porque o sistema, ele clareia e diminui sozinho, né? Dá para você colocar aqui. Tem um macetezinho, por exemplo, vou deixar aqui 80%, né? Por exemplo. Significa que o máximo que ele vai clarear é 80%. Então, se você estiver no dia a dia aí rodando com o carro com a posição alto, você veja aí que ele ilumina os botões também na posição alto. E esses botões aqui, eles vão, tanto os botões quanto o painel ali, eles vão aumentar e reduzir de intensidade de acordo com a iluminação de fora do carro, chegando no máximo em 80%, que foi o que deixou pré-determinado ali. Se você deixar ali desligado, os botões ficam desligados, mas o painel ele vai clarear e escurecer de acordo com o que tiver do lado de fora também. Isso serve, por exemplo, quando você entra num lugar escuro, num túnel, alguma coisa, ele vai escurecer e vai te incomodar. Então você vai falar, opa, tenho que colocar ali para ligar. Inclusive ele dá um aviso, né? Ligar as luzes. Para quem não tem esse sistema automático, ele faz isso, né? Mas ele clareia e escurece o painel também. Quem ficar com dúvidas, deixem nos comentários que depois eu respondo. E por último, a questão dos faróis. O pessoal me pergunta, os faróis são bons? Não, não são muito bons, não. São faróis honestos, né? Farol padrão aí, carro de 50, 60 mil reais, nada além disso. Não é, um farol excelente, não. Dá para enxergar? Dá para enxergar normal. O pessoal pergunta, em noite de chuva e tal. Dá para enxergar. Se você não tiver nenhum problema, você vai enxergar como qualquer outro carro. Mas se você realmente quer algo mais, se você quer uma iluminação melhor, se você quer realmente uma luz mais branca, mais intensa, você vai ter que colocar LED. Já deixei no canal aqui um vídeo lá falando sobre a legislação, tá? E também sobre as luzes internas de LED aqui, que eu troquei todas elas. Estou pensando se compensa ou não mexer com as luzes de fora aí.
dependendo do tempo que eu for ficar com o carro, dependendo se eu vou ter paciência para ir no Detran legalizar isso aqui. Mas aí eu vou falando com vocês. Beleza, gente? Então, podem comprar sem susto na questão do painel que o pessoal pergunta, e nos faróis, quem quiser algo melhor tem que colocar um LED, certo? Isso que eu tinha para falar para vocês, e no próximo videozinho a gente fala aí da questão de arrefecimento, motor, câmbio e suspensão, os problemas aí de 2019, preço das revisões, certo? E as considerações finais. Vamos que vamos, gente. Abraço.